Então, pessoal, na aula passada, nós começamos a apresentar os filósofos que investigavam especialmente os fenômenos da natureza, os fenômenos do cotidiano, e foram mais além, porque eles, de certa forma, não só observaram as coisas que aconteciam no dia a dia, tipo, não é, a chuva, o trovão, as distâncias entre navios, os fenômenos, não é, naturais, mas também olharam para o céu e foram buscar os elementos que eles chamaram de divinos, não de uma forma religiosa, como eu falava para vocês na aula passada. Portanto, eles começaram a dar respostas sobre esses fenômenos, respostas, como eu disse para vocês, racionais, ou seja, respostas que cabiam no pensamento, eram respostas mais concretas, não eram respostas mirabolantes, como aquelas que já existiam. Não é que os gregos filósofos, eles, não é, criam respostas. As respostas existiam. Agora, a forma de elaborar a resposta, não é, o instrumento que se utilizava para esses gregos era um instrumento não eficaz, tipo a imaginação. A imaginação para os gregos não era eficaz. Portanto, eles no século VI começaram a fazer essa investigação e começaram a produzir as suas respostas. E trabalharam, como eu disse para vocês, a physis. E na physis eles foram descobrindo e foram tendo certeza que as coisas surgiam aí, que as coisas nasciam, brotavam, viriam a ser no mundo da physis. E, como eu disse para vocês, descobriram uma coisa fantástica, que para a gente é uma besteira, não é? Eles descobriram que há, não é uma diferença, havia, não há, né? Apesar de ser no passado, há uma diferença entre as leis inexoráveis, as leis que não mudam nunca, e essas leis são as leis não é, deste mundo natural, dessa physis, e do nomos. Então, encontrar uma diferença entre o nomos e a physis. Né? Nomos, a lei humana, as regras de conduta, os costumes, a cultura, e eles perceberam que poderiam interferir aí. Não interferiam no outro, mas era importante conhecer o outro. O outro que eu digo é a outra lei. É importante conhecer, né? Porque aí você pode se submeter a essa lei conhecendo o que é a lei. Como eu disse para vocês, não dava para mudar as estações do ano, não dava para impedir um eclipse, mas dava para dizer, olhe, né, em tal período nós vamos passar por esse fenômeno. Quanto às leis humanas, aí eu disse para vocês, foi revolucionário, foi fantástico, porque eles passaram a interferir no futuro, a decidir o destino. E aí, onde a política ela é fundada, a política como o elemento de definir a ordem da sociedade, de construir, de organizar a sociedade. Não a política partidária ainda, né? Os partidos só vão surgir depois. As tendências surgem aqui também, né? A aristocracia, a própria democracia, a tirania, esses modos, eles vão ficar mais claros, de compreensão mais, digamos assim, ativa nesta sociedade. E, claro, que tem um grupo de filósofos que serão responsáveis por esta formação para a ordem política, para o exercício da cidadania no sistema político, especialmente no que eles fundaram, que chamaram de democracia, que eu disse para vocês que não iria tratar na aula passada, nem consigo tratar hoje. Um outro aspecto
esses filósofos trabalharam, e aí nós falávamos na aula passada desse aspecto, é a tentativa de descobrir qual a primeira causa, qual o primeiro elemento, qual, não é? O princípio primeiro que funda os demais elementos. E aí eles chamaram isso de arqué. E os arqués, eles foram surgindo a partir das investigações e das pesquisas desses filósofos. Trabalhamos na aula passada a escola de Mileto, que, de certa forma, propõe água, terra, fogo, ar, até os 4 elementos. Outras escolas nós vamos mostrar aqui hoje. Vamos começar com os pitagóricos, que também terão a sua proposta de arqué, e vamos mostrar também, muito rapidamente, porque nós já vimos no vídeo que eu deixei na aula passada, que nós vimos na aula passada, os atomistas, que também diziam que todas as coisas eram átomos. Portanto, vamos para a escola pitagórica. Como de costume, eu vou colocar o slide e vou aqui, trancar, cerrar, como diz em espanhol, a minha câmera. Estão aí vendo o slide? Então, os pitagóricos. Os pitagóricos eram membros de uma escola fundada por um filósofo bastante conhecido, que era o Pitágoras, Pitágoras de Samos. Ele encontrou aí dois elementos paradoxais num elemento só. Como é que pode, né? Uma coisa só, ela ser paradoxa. Ou seja, nesta mesma coisa, tem o limite e, ao mesmo tempo, tem o ilimitado. Tem o finito e o infinito. Onde? Nos números. Nos números. Imagine 2. 2 é a quantidade limitada. 1, 2, 2, limitado. Mas se você pensa o 2 na ordem decrescente e na ordem crescente, não existe limite. É ilimitado, não é? Menos 2 mais 2, não tem limite. Aí o Pitágoras de Samos, ele chegou à conclusão de que todas as coisas são números. E, se todas as coisas são números, claro que a origem das coisas são os números. Olha aí, um novo arqué. Um arqué que não tem nada a ver com água, com fogo e com terra, não é? Um arqué que diz que a matemática é a mãe de tudo. A mãe ou o pai, eu não sei nem que gênero eu coloco aí, não é? É melhor tirar, né, o gênero. Que é o início de tudo, fica mais fácil assim. Que é o princípio de tudo, a matemática, os números. E, claro, com os números, eles também não só enxergaram números, porque eles fundaram a geometria. Eles disseram que, não é? As coisas também têm, todas as coisas têm formas geométricas. Então, os números e as formas, mas especialmente os números, eles são arqué, ou são a origem das coisas. Eu fui compreender mais o que é que Pitágoras estava dizendo. Se vocês puderem fazer um print dessa tela, façam, porque esta tela aí não tem no texto, ok? Então, faça um print aí dessa tela. Quando está em sala de aula, eu peço para o pessoal fotografar. Fotografa esse slide. Mas como vocês estão aí do outro lado, vocês podem fazer um print, certo? E, claro, não esquecer de colar esse print em algum arquivo aí,
do Word ou de qualquer outro editor de texto. Vou fazer a leitura para vocês, pontual aí, ou textual, desse negócio que eu encontrei aí dessa explicação que eu encontrei no YouTube sobre Pitágoras. Quando Pitágoras afirmou que todas as coisas são números, queria dizer que os números eram princípios universais, que tinham uma dimensão sagrada e que estavam relacionados a todos os aspectos da vida do homem. Para eles, os números não estavam associados apenas à função quantitativa, mas representavam também ideias abstratas e forças criadoras do universo. A matemática unia-se à filosofia na busca das leis invisíveis que regem o universo. Os pitagóricos relacionavam também os números às formas e diagramas geométricos, procurando utilizá-los como modelo do todo cósmico e da ordem celestial. O estudo da geometria procurava compreender como o universo é mundo ordenado e ornamento, e relacionou-a ao universo, trazendo a noção de que o universo é maravilhosamente ornamentado como ordem. Conhecer o cosmos era buscar e compreender os elementos divinos do universo. Então, veja o que vai ser a matemática, o que vão ser os números, as formas geométricas para essa escola pitagórica, para a escola de Pitágoras, não é, de Samos. O que ela vai representar em termos de concepção, de organização, de ordenamento e de princípio. Ou seja, como diz aí o slide, os números não estavam associados apenas à função quantitativa, mas também representavam ideias abstratas e forças criadoras do universo. E, pensando nas formas e no ordenamento das formas geométricas, claro, olhando para o céu, não tinha como não olhar para o céu, e de noite, sem nuvem, né? Não poderia ser durante o dia, tem que ser à noite, sem nuvem, para poder fazer ligações entre uma estrela e outra, entre um planeta e outro, e perceber que ali no céu havia um ornamento. O céu era ornamentado com ordem, organizado, porque uma estrela ou um planeta distava de um para o outro numa distância X, e desse planeta para o outro poderiam ir se formando formas geométricas. Isso é incrível do ponto de vista da capacidade que eles tiveram de olhar para o céu, né, para o alto, e ir percebendo, não é, a quantidade finita e infinita ao mesmo tempo de planetas, de estrelas, né, de perceber que era tão ornamentado e organizado que não se criava um caos, ou, de certa forma, né, um não batia no outro, e aquilo estava bem organizado e ordenado. Desta forma aí, desta forma. Quantos pontos de ligação? Quantas formas geométricas estão aí, não é? Nessa imagem. E quantas outras possibilidades surgirão se colocarmos a nossa imaginação para funcionar. Portanto, a escola pitagórica trabalha com essa ideia, com essa certeza de que os números são as forças criadoras. O número é o princípio. Vamos entrar aqui num assunto, que é um assunto... Não sei se posso dizer que esse assunto é um pouco maluco. Vou chamar de maluco, não. Eu vou ficar comedido hoje. É um assunto complexo. Tem essa palavra aí, metapsicose, como vocês estão vendo, né? Parece um negócio de filme de Hitchcock, né? De terror, não é?
E ainda tem acima dessa palavra, imortalidade da alma. Eu queria que vocês anotassem essa palavrinha. Vou até também anotar aqui nos meus escritos, para que eu possa, quando tiver na aula de segunda-feira, lembrar que eu falei disso. Não me esqueço, eu anotar aqui a palavra alma. Por que eu peço para vocês anotarem a palavra alma? Porque ela vai nos perseguir também, né? Se razão vai nos perseguir, que eu disse para vocês, olha, razão vai estar aqui praticamente em todas as nossas explicações. O uso da razão, a razão, né? Lá quando eu estiver falando de Descartes, Descartes tem uma frase fantástica, penso, logo existo, que é a frase cartesiana que vai marcar o racionalismo moderno, lá do século XVI, XVII. E a alma é algo que vai nos perseguir, porque a gente vai falar dela aqui, com os pitagóricos. Vai falar da alma com Sócrates, que é uma outra coisa, que a alma vai mudar de sentido, o conceito alma muda de sentido. Então, tem um conceito alma na escola pitagórica, tem um conceito alma em Sócrates, tem um conceito alma em Platão, tem um conceito alma na religião cristã, quando a gente for falar da filosofia cristã, quando eu estiver dando aula da Idade Média. Então, a alma vai nos perseguir, certo? E vai nos perseguir no sentido de que ela é chave para a gente entender muita coisa, certo? Muita coisa que foi sendo, né, construída. E como os filósofos estão construindo, antes mesmo, inclusive, da religião cristã, eu não estou falando da religião judaica, para a gente não confundir, não é, as duas fases desta crença, porque você tem a fase judaica e tem a fase cristã, né, depois de Cristo. Nós vamos entender muito, não é, mais tarde, muito mais tarde, por que será que a alma vai ser tão cara à compreensão, ao sentido, não só a compreensão, mas o sentido humano. Nós, que nos declaramos crentes em Cristo, cristãos, sabemos que a alma, para a nossa religião cristã, ela é algo fundamental. Mas ela vai ser tratada lá no passado, antes mesmo do cristianismo, ali por esses filósofos. E veja a palavrinha aí, imortalidade da alma. Mentepsicose. Já ouviram falar em mentepsicose? Não. Não? Pois é. Veja que negócio interessante. Eu coloquei essa imagem, vocês estão vendo a imagem aí, né? Nesta imagem, vocês vão ver que tem 3 elementos. Vocês estão vendo animais, vocês estão vendo gente, aí são 2 imagens, né? Claro, não é? E estão vendo planta, estão vendo uma árvore, não é? Aí à esquerda, não é, da tela tem uma árvore, tem uns animais numa árvore, não é? E tem, claro, o cara cantando aí para os animais. Nessa outra imagem, vocês vão perceber que é uma pessoa, né, que a cabeça, ali são galhos, não é, de plantas, inclusive já a planta, ela, né, criando folhas. Você tem o próprio corpo e de dentro do corpo as borboletas saindo dentro do corpo. Enquanto, não é, a imagem ela vai falar para a gente que esses 3 elementos eles estão ali relacionados. Eles estão em conjunto. Eles fazem parte do mesmo cenário. Eles fazem parte do mesmo quadro. Então, o que tem a ver a imagem com a mente psicose?
Metempsicose, está aí o conceito, entre parênteses, doutrina segundo a qual uma mesma alma pode animar sucessivamente corpos diversos, homens, animais ou não é, vegetais, no processo de transmigração. Transmigração. Então, os pitagóricos, eles acreditavam que em todas as coisas vivas existia algo que dava movimento, que dava vida. O que é esse elemento que dá vida, que dá movimento? É a alma. É algo que faz a coisa existir com vida. Então, todas essas coisas, animais, vegetais e animais, plantas e seres humanos são dotados de alma. Logo, essa alma é imortal. O que é que acontece? Acontece na hora que a gente mata uma muriçoca, certo? A alma que estava naquela muriçoca, ela sai da muriçoca e ela entra num pé de goiaba que está nascendo. Aí, claro que a alma da muriçoca vai para o pé de goiaba, a alma fica lá no pé de goiaba, aí chega o dia daquele pé de goiaba morrer, né? A alma sai daquele pé de goiaba e entra num bebê que está nascendo. Então, veja, a mesma alma, ela habitou a muriçoca, depois ela transmigrou, é a palavra, né? Transmigração. Transmigrou para o pé de goiaba, depois ela foi para a pessoa. E assim sucessivamente as almas, elas estavam aqui na Terra nesse processo de transmigração. Não confundam, e muita gente confunde e pergunta, professor, é reencarnação? Não. Reencarnação é um termo que só vai aparecer muito mais tarde com a crença no espiritismo. Aí, se vocês me perguntarem, mas o espiritismo, lá, certo, de mais tarde, de muito mais tarde, ele tem a ver com esse negócio que o senhor está dizendo aí, do século 6 a.C.? Aí eu digo para vocês, tem. Aqui está a base. A base está nessa escola pitagórica. A base, vamos dizer assim, a gente está construindo um alicerce e a gente precisa de pedra. Eu vou dizer para vocês que essa crença aqui dos pitagóricos são as pedras. Porque Platão, e eu não vou falar de Platão hoje, né? Porque não é aula hoje, mas estou sempre dizendo que não vou falar, né, gente? Vocês vão achar que eu sou chato. Não, é porque a aula vai ser outro dia. Mas o Platão pega essa doutrina aqui e, não separa, ou seja, Platão não acredita que tem alma no mosquito, na muriçoca, certo? No gato, no cachorro, não tem alma ali e nem tem alma na planta, só tem alma nas pessoas. Aí eu diria para vocês que o espiritismo, que usa o termo reencarnação, o alicerce, não é? Com pedras, com cal, com areia, com tudo, né? O alicerce pronto é Platão para o Espiritismo. Mas as pedras, estão me entendendo, né? Elas vêm lá dessa doutrina, certo? Segundo a qual a mesma alma ela pode sucessivamente animar, né? Ou estar presente em animais, vegetais e pessoas. Aí a gente diz assim, né? Acho que vocês devem estar pensando, negócio doido da porra, é louco, não acredito nisso não. Mas aí, gente, tratamos ou não tratamos nosso cachorro como gente? Tem gente que diz até que o cachorro é mais confiável do que as pessoas. Eu prefiro o cachorro do que a pessoa. Eu não, prefiro gente. Né? Primeiramente gente, porque gente me entende. E tem, claro, pessoas que cuidam de plantas como se cuida de alguém. Não é verdade?
a minha plantinha, a bichinha, vou plantar para ela nascer. E é uma tristeza quando a planta morre. Veja, então esses pitagóricos não estavam tão doidos assim, não eram tão malucos assim, né? Porque, né, de repente a gente percebe e vai tratando essas outras coisas como coisas vivas, como coisas que têm algo dentro. Vixe, né? A planta murchou, alguém passou aqui, aquela alma era tão cebosa, né? Aquela pessoa era gente tão ruim que a planta murchou. Então a planta murchou, então a planta sentiu, não é? A ceboseira do outro, a alma cebosa do outro, então ela murchou. Perceba que, não é? Eles não são tão loucos. Eles trabalharam com coisas que têm sentido. Particularmente, gente, eu não acredito que tem uma alma num mosquito, num cachorro, certo? Num bode, num pé de goiaba, num pé de coentro, num pé de maconha. Eu não acredito que tem, certo? Eu só acredito que tem alma em gente. Mas eles acreditaram. E foi importante eles acreditarem nisso, porque eles começaram a estabelecer uma discussão sobre a razão sobre o conhecimento. Por que que a planta não fala e a pessoa fala com razão? Isso teve que ser discutido depois. É por isso que Platão, ao fazer essa discussão, ele só vai acreditar que existe alma em ser humano, porque o ser humano, ele raciocina, ele tem inteligência, ele cria. Para isso, foi preciso que os pitagóricos eles pudessem desenvolver essa teoria da mente psicose. Estão entendendo? Né? Então, né, seguindo aí o slide, as crenças dos pitagóricos, estranha à religião oficial, também indicavam que a alma era presa nesses corpos. Vou chamar de corpo a planta também, certo? Que a alma era presa na planta e nos animais e no corpo. Platão, inclusive, vai ter desprezo com o corpo, porque ele também acreditava que o corpo aprisionava a alma. Como diz aí o final do slide, esse desprezo e essa desconfiança em relação ao corpo e ao sensível, com ênfase na alma, no espiritual e no inteligível, são de consequências enormes para a história do pensamento filosófico, sobretudo pela influência que exerceram sobre, não é, Platão. Portanto, os pitagóricos dão esse start para haver uma discussão sobre a alma, sobre o que ela representa, sobre o que ela é. Para eles, a alma é aquilo que dá vida, que gera o movimento, que faz com que esses seres sejam animados e não inanimados. Você tem aquele ser inanimado, não é? Aquele ser em tese que não tem vida, tipo uma pedra, ela é inanimada, mas você tem os seres animados, que aí as plantas, né? E a gente diz, né? A planta nasce e a planta morre. A ideia, né, de vida, não é? O cachorro nasce, o cachorro também envelhece e morre. E como eu disse para vocês, não podemos achar tão estranho, não podemos, não tratar essa ideia como loucura, não é? Já que a nossa relação com essas duas outras coisas, sejam elas animais e plantas, ela também é uma relação muito, não é, muito próxima, inclusive familiar. Existem cemitérios para animais, né, para gatos e cachorro. Aqui em Petrolina tem, né? Você pode pagar um plano para poder não é, sepultar ou até cremar o seu animal. E até, inclusive, ter aquele animal dentro da sua casa, já cremado, porque ele pode ser um jarro, né? Pode ser algo
para uma planta. Então, não é, digamos assim, uma coisa tão estranha como se pensava, né? Quando eu disse para vocês, a alma está no mosquito, eu mato o mosquito, a alma sai do mosquito e entra num pé de goiaba. Depois, quando o pé de goiaba morre, a alma entra no bebê. E aquela alma vai, não é, vivendo assim, ou animando os corpos sucessivamente, certo? Portanto, espero que vocês tenham entendido o que é a mente psicose, ok? E quero deixar a minha opinião particular. Às vezes eu não coloco muita opinião, não, mas eu não acredito nisso, não, viu, gente? Mas eu preciso dizer para vocês que tem essa ideia, né? Tem essa doutrina, certo? Das almas que vão transmigrando. Não confundam com reencarnação. Também respeito todas as pessoas que acreditam que, não é, nas outras coisas tem alma, não é? Já tem muita gente que conversa com plantas, né? Tem teoria, gente, que inclusive teoria científica, viu? Tem um doutorado e um mestrado ali na UNEB em Juazeiro que é em ecologia humana. Eles trabalham com essas ideias, certo? Essa ideia de que, né, você pode passar horas e horas conversando com a planta, e a planta conversa com você, ou você conversando com os animais. Isso aí, isso pô, você tem doutorado sobre isso. Então, perceba que não é um negócio louco, né? Como a gente pensou que era louco. E, para não ir tão longe, é só a gente pensar nos índios, né? Nos nossos nativos, a relação que eles tinham com animais e com é, as plantas, não é? Se a gente for para a Índia, não é? A relação que o pessoal da Índia com a sua religião tem em relação aos animais, a vaca, por exemplo, que ela é sagrada, é um animal sagrado. Então, perceba que não é uma coisa estranha. E aí, uma citação de Pitágoras, porque eu disse para vocês, quando eu mostrei aquela imagem, eu disse que era um quadro que todas aquelas coisas que estão no quadro, elas eram afins, elas tinham a ver umas com as outras. Então, a citação de Pitágoras completa um pouco a explicação daquelas imagens, das duas imagens que estão naquele slide que eu mostrei para vocês. A alma é imortal, em seguida que ela se transforma noutras espécies de seres vivos, e ainda que os acontecimentos recorrem a certos ciclos e que nada é jamais inteiramente novo, e finalmente que todas as coisas vivas deveriam ser consideradas afins. Por que afins, né? Porque eu disse para vocês, a alma, nesse processo de transmigração, ela vai, não é, vivendo e repetindo os seus ciclos de vida. Então, primeiro, não tem nada de novo, tem nada de novidade, né, para a alma, já que ela vai vivendo, não é, todos os aspectos da vida neste planeta, sejam eles animais, né, vegetais e humanos, e que, não é, são afins, não tem como não ter afinidade entre uma coisa e outra. E repetindo mais uma vez, existem muitas filosofias ou muitas compreensões de que é preciso ter uma harmonia entre seres e a natureza, seja ela animal e vegetal. Veja que, né, quem lança essa ideia é o nosso Pitágoras de Samos, da escola matemática. Veja que eles não mexeram só com números, eles mexeram também com a alma. Aqui são temas interessantes que são importantes quando a gente discute a filosofia. Sensível e inteligível, e num debate e numa discussão muito forte de duas escolas, elas são escolas que provocam discussões até hoje, provocam debates até hoje, que são as escolas, não é, de Heráclito, a escola do movimento, e a escola eleática, que é a escola de Parmênides, que é a escola do repouso ou da unidade. E nós vamos tratar disso, certo? Agora,
nesta explicação. Primeiro, essa coisa do sensível e inteligível. Importantíssimo, importantíssimo. O que é o conhecimento sensível? Veja, conhecimento sensível é aquele conhecimento que eu diria para vocês, vou dizer assim, que é o mais rápido. Ele é o que chega com maior velocidade à nossa compreensão. Logo, não é, ele pode chegar, esse conhecimento, pelos olhos, pela audição, pelos ouvidos, pelo nariz, que é o olfato, pelo pegar, que é o tato, e por aquilo, não é, que a gente chama de paladar, quando a gente bota algo na boca, quando a gente come. Então, é o conhecimento dos sentidos. Muito caro também para filósofos tipo Sócrates e Platão. Porque eles vão dizer que, cuidado com os sentidos são enganosos. Nem tudo que você vê nem tudo que você escuta é o que você está pensando que está escutando. Cuidado com o cheiro, nem sempre o cheiro é aquele que você está cheirando. Cuidado com o toque, nem sempre aquilo que você está tocando é aquilo que você pensa que é. E cuidado com o gosto, porque, em tese, não é, o gosto também pode lhe enganar. Então, veja que, não é, para a filosofia, especialmente para esses dois filósofos, Sócrates e Platão, o conhecimento dos sentidos é um conhecimento muitas vezes falho, certo? Mas vamos nos deter ao que é esse conhecimento, não o que ele é falho, não é? Primeiro detalhe, anotem, por favor. Não é? Anotem, eu vou anotar também, já falei aqui da alma, vou falar aqui do conhecimento, deixa eu anotar aqui, do conhecimento sensível e do conhecimento inteligível. Aqui nas minhas anotações. Veja, primeiro detalhe do conhecimento sensível, anotem, ele é particular. Ou seja, ele é meu, ele é teu, não é? Ele é de cada um de vocês, particularmente falando, não é? O slide fala da maçã. A maçã, eu comi, inclusive, a maçã hoje aqui, antes de começar a aula, né? Comi frutas e depois eu vou tomar o café. Para mim, a maçã é ótima, mas para mim, pode ser que alguns de vocês digam, não, parece que eu estou mastigando isopor. Pode ser que alguém diga isso. Eu não gosto de maçã, parece que eu estou mastigando isopor. Quando eu dou essa aula, eu sempre faço uma pergunta, certo? Eu vou lá para o chat, até para ver o que é está acontecendo lá, né? Vou aqui para o chat, certo? Para perguntar a vocês. Vocês dizem sim ou não, certo? Aí no chat. Buchada é uma comida saborosa? Não, 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 não. Horrível, não. Opa, apareceu um sim. Opa, outro sim. Outro sim. Eu gosto. Com cuscuz, então, Ave Maria. Portanto, gente, eu fiz uma pergunta que teve aí respostas, não é? Em dois caminhos. No caminho do sim e no caminho do não. Portanto, eu disse para vocês que eu pedi para que vocês anotassem. O conhecimento sensível, ele é um conhecimento particular. Portanto, eu não posso afirmar, né? Eu perguntei, né? Mas eu não posso afirmar assim, buchada é uma comida saborosa. Eu não posso afirmar e dizer que isso é uma verdade. Não é uma verdade. Não pode ser uma verdade. Por quê? Porque vai depender do gosto de cada um. Certo? A verdade
né? E como diz Lucas aí, é a sua verdade, é a minha verdade. Então, o conhecimento sensível ele é particular. Logo, ele não é geral. Por isso que os filósofos desconfiavam do conhecimento sensível, porque ele não se apresentava como uma verdade, certo? Absoluta, como uma verdade em que pudéssemos, de certa forma, segui-la, ser, né, como paradigma. Paradigma é um modelo, paradigma, um modelo. Né? Então, o conhecimento sensível tem esse aspecto do particular. Aspecto do particular. Eu queria que vocês anotassem uma outra palavra aí no conhecimento sensível. Pedi que vocês anotassem particular. E agora a palavra que eu diria que é mais importante do que particular. Anotem a palavra doxa. É muito importante para a filosofia essa palavra doxa. Por que é importante? Porque como nós temos opiniões particulares, essas opiniões particulares são doxas. Então, ela é a verdade particular. Ela é a proposição, como diz aí, não é subjetiva, da experiência subjetiva, da experiência particular. Portanto, o senso comum, em tese, ele tem muita doxa, porque ele é motivado pela opinião particular. Ele é motivado pela experiência particular. Especialmente quando essa experiência particular não passa pelo crivo, por exemplo, da prova, da investigação e da comprovação. Eu diria para vocês que um dos sentidos da filosofia, e, consequentemente, né, como consequência, um dos sentidos da ciência é superar essa opinião particular para dar a essa opinião particular algo, né, de verdade, algo que é geral. Pode até partir dessa doxa, dessa opinião particular, mas não é, a filosofia ela tenta não é, superar esses elementos que são particulares para estabelecer algo que é geral, algo que possa se tornar paradigma. E aí vem o conhecimento inteligível. E aí anotem, conhecimento inteligível. E anotem a palavra cara para a gente. Episteme, anota aí, episteme, certo? Está escrito, inclusive, aí no texto, certo? Nesse slide, episteme. Então, a episteme, ela já é resultado do processo de investigação, de observação e de comprovação. Como diz aí o slide, uma pessoa leiga não cientista sabe da existência das células-tronco através de uma reportagem científica mostrada numa revista ou até mesmo pela TV, onde a comunidade científica descreve as propriedades das células e os efeitos que elas causam em um organismo. Mesmo sem ter visto uma célula-tronco e nem o modo como ela funciona, damos crédito ao conhecimento a nosso passado pela comunidade científica. Este tipo de conhecimento é objetivo, não particular. Ele é comum a qualquer pessoa. Portanto, os filósofos gregos o denominaram de episteme, opinião verdadeira. Por que isso é importante para a gente? Porque nós deveremos montar, organizar as nossas opiniões com episteme. Com episteme. Quando essas opiniões vêm de livros, de textos, de revistas científicas, podemos dar crédito a essa opinião.
porque ela passou por um processo de verificação, de comprovação, seja uma opinião, num caso como essa da célula-tronco, seja uma opinião das ciências humanas que, para constarem numa revista científica, num texto ou no livro, passou pelo crivo de uma editoria, de uma banca que analisou e que aprovou aquele conhecimento. Isso é muito importante para a gente, porque nossas redes sociais, elas estão cheias de doxa, e muitas vezes nós acreditamos que aquelas doxas são elementos de verdade, são elementos verdadeiros. Por isso que temos que ter muito cuidado com o que aparece em rede social. E muitas vezes a gente acredita tanto naquela merda que a gente compartilha. A gente não faz o que a filosofia pede para a gente fazer. Investigue para saber se é verdade. Antes de compartilhar a doxa, que muitas vezes é a vontade particular de alguém, a opinião particular de alguém, antes de compartilhar, investigue. E imagine se essa opinião é uma desgraça do fake news, que hoje é um sucesso. Fake news sempre existiu, certo? Notícia falsa sempre existiu, boatos, notícias falsas. Mas hoje, não é Ave Maria. Você tem fake à torta e à direita, como diz no Jogo do Bicho, do primeiro ao quinto. Você tem fake. E por que tem fake? A culpa é nossa. Porque a gente age com doxa. A gente não age com episteme. Se a gente agisse com episteme, não vou dizer que acabava o fake, mas que diminuiria. Eu raramente compartilho alguma coisa. Raramente. E quando emito alguma opinião, eu faço com dados. Veja minha última opinião sobre a questão de mortes do Covid, porque eu encontrei aí, eu peguei um Uber e a pessoa começou a me falar que não, é mentira, só está morrendo gente de Covid, não. Isso aí estão botando na conta do Covid. Tem gente que morre de alguma coisa respiratória, como se isso fosse a grande verdade. Eu fui investigar. Entrei lá no site do Ministério da Saúde, do governo atual, onde tem os dados de morte. Fui investigar quantas pessoas morreram de síndrome respiratória, quantas pessoas morreram de AVC, quantas pessoas morreram de ataque cardíaco, quantas pessoas... Fui investigar para saber a quantidade, para não falar merda. Para não falar merda, para não ficar dizendo, né, que esses dados são mentirosos. Não são mentirosos. Não são mentirosos. E fui para os dados do cartório. Tem um site de transparência do cartório para saber quantas mortes existiram. Inclusive, fiz de janeiro até agosto e fiz do dia 16 de março até, né, o 16 de agosto, me parece que foi o dado que eu peguei, para não escrever besteira e não ter opinião, fútil opinião, né, que não seja balizada nos dados da ciência. Portanto, a filosofia surge para nos dar uma margem de certeza das coisas, quando essas coisas são investigadas e comprovadas. O senso comum é cheio de doxa, e a gente tem que ter cuidado no senso comum. Eu digo sempre para vocês o seguinte, gente, vocês entraram no curso de Direito. Quando vocês, antes de entrar nesse curso de Direito, de conhecer o sistema jurídico, legal, penal, ou qualquer outro, não é? Outra coisa aí do direito, você tem uma opinião, que é do achismo, que é aquela opinião que a gente, às vezes, se mata por ela numa mesa de bar ou numa roda de conversa de amigos. Mas vocês têm o compromisso, a partir de agora, de ir modificando essa opinião
com os dados que vocês vão compreendendo e apreendendo da formação que vocês estão por passar. É diferente falar sobre um crime antes de fazer direito. É diferente. Depois que você faz aí a ciência do direito, você vai emitir uma opinião com qualidade, com episteme. Não vai ser mais eu acho. Né? Eu acho que foi isso. Eu acho que foi isso. Estamos aí acostumados a esculhambar os ministros do STF. Alguém já leu alguma sentença dos ministros? Alguém já percebeu, né, na leitura, quais foram os argumentos que os ministros tiveram? Em que eles se basearam? Vocês acham que ministro solta alguém da cadeia só por soltar? Pega assim no braço e diz, olha, solta. De manhã você vai estar solto porque eu quero. Vocês acham que é assim? Leiam as sentenças. Leiam os argumentos. E se achar errada a soltura de alguém, coloque o contraponto com a episteme. Vá no Código Penal. Vá na jurisprudência e diga, ó, foi errado por isso, por isso, por isso, pelo artigo disso, disso e disso. Agora, por favor, não é? Por favor. Professor, Esse é o compromisso. Diga, amigo. e por que naquele tipo, são 11? Aí, por exemplo, 7 votos a favor e 6 contra. Não, 6 contra e 5 a favor. Aí, tipo, eles, por exemplo, eles têm os próprios entendimentos deles e eles votam como quer. Não é o próprio entendimento, não. É o entendimento da lei. Porque a lei, e aí eu vou explicar isso para vocês mais tarde, não é? Ela pode ser, não é? Ela pode ser interpretada. E aí essa interpretação, ela não é doxal, ela é epistêmica, em função de uma outra teoria que aí eu gostaria muito que vocês estudassem essa teoria, mas infelizmente no projeto político-pedagógico de vocês colocou a disciplina como eletiva, eu gostaria muito que ela fosse obrigatória, é a disciplina de hermenêutica, a hermenêutica jurídica. Entendeu? Vocês poderiam conhecer mais quando tiver algum curso online, ela é eletiva, conheçam essa disciplina para poderem entender, não é? Porque todos os elementos são baseados em elementos jurídicos, tem citações. E aí eu convido vocês para lerem as sentenças. Leiam as sentenças. Leiam. Não emitam opinião antes, não. Não façam como o senso comum. O compromisso de vocês é superar o senso comum. Leiam as sentenças. Na hora que citar o código, vá lá, vá no código, perceba como é que está sendo feita a interpretação, para não estar emitindo opinião que é doxa. Esse é o compromisso de vocês. Esse é o compromisso. Antes de emitir opinião, leiam. Leiam. E, por favor, não é? Por favor, no sentido de que, se vocês puderem pedir, quando tiver uma disciplina eletiva, peçam a disciplina hermenêutica, para que vocês não consigam compreender. Claro que eu vou falar também nos textos da pós-modernidade das mudanças entre não é, a ideia de um direito puro, certo? E a ideia de um direito que não é puro, no sentido de que não é. Isso eu falo, inclusive, na antropologia, na minha disciplina de antropologia, dos elementos, né, da própria ciências humanas, que vão interferindo na aplicação da legislação, na própria formulação da legislação e na interferência da compreensão da própria legislação. Quando um voto daqueles demora 1 hora e meia, é muita coisa escrita, gente. Não são palavras ao vento. E a Suprema Corte, para vocês,
que estão entrando no mundo do direito têm muito a ensinar para vocês. Muito. Porque as sentenças, elas são bem elaboradas do ponto de vista, não é, da episteme, não da doxa, da episteme, porque nós estamos falando de episteme. Então, é um lugar de formação, certo? O lugar de formação é esse. Inclusive, quando a gente está lendo, aliás, lendo e assistindo aqueles julgamentos, os ministros se baseiam também em ministros, porque eles passam a ser fonte de referência no processo da aplicação das leis, epistemicamente falando. Então, esse é um conselho que eu dou para vocês, se vocês quiserem ser bons e boas advogados. E o compromisso é não ficar com a doxa, né? E lembrar que a rede social é cheio de doxa. Entender aí essa diferença do conhecimento sensível e o conhecimento inteligível. E, claro, muito caro, não trato hoje, mas muito caro, por exemplo, para Sócrates. Muito caro para Platão. Essa coisa de se guiar pelos os sentidos. E uma frase que me marca muito quando não é, eu trato dessa explicação sobre o que é o conhecimento sensível, para mim é uma frase, não é, que me ensina muito e que me diz muito, é que dá desconfiança, né, do conhecimento sensível. Aquele velho ditado que nós conhecemos: as aparências enganam. As aparências enganam, certo? Nem sempre o que você lê nem sempre o que você vê é. Né? Então, o cuidado que a gente tem que ter com aquilo que vai sendo produzido pelos sentidos. É o que Platão, aliás, é o que Sócrates diz: calma, espera um pouco, dá um passo atrás, não toma a decisão que a gente chama intempestivamente. A gente sabe que todas as decisões que são tomadas pelas emoções, eu não vou dizer todas, mas as decisões que são tomadas pelas emoções, elas são decisões muitas vezes desastradas, que vão causar, quem sabe, um certo desconforto no futuro. Daí, eu pedi para vocês que anotassem essa palavra, porque ela é importante, daí a decisão tomada com a razão. Isso é o sentido da filosofia, não é? De fazer com que você pare, pense, não tome logo a decisão, rumine, raciocine, estabeleça o senso crítico, não seja movido pela emoção, não é? Não seja movido, por exemplo, uma coisa que está sendo muito forte agora, em função da desgraça que se tornou o sistema político partidário no Brasil, não seja movido pelo ódio. Tem gente que está sentindo ódio gratuitamente. Não sei por quê. Né? De repente passa a odiar alguém. E aí eu fico pensando assim, que né, falta do que fazer da porra, meu irmão. Você tá odiando fulano sem conhecer fulano. Puta que pariu, meu irmão. Não é? Vai procurar o que fazer, amigo. Tendo ódio de graça, um sentimento tão ruim, você vai ter ódio? Porque antigamente a gente tinha raiva quando a gente brigava com o outro, né? Ia no cacete, no pau, não sei o quê. Eu tenho raiva de fulano, que eu briguei com fulano, não sei o quê. Ele me xingou. Aí eu tinha raiva dele, entendeu? Hoje, né? Você tem ódio sem gratuito, chamado ódio gratuito, que a gente tem que ter muito cuidado, porque pode nos levar não é, a fazer muita besteira, infelizmente. Essa é a grande lição dessa coisa do conhecimento inteligível, né? Quando a gente consegue absorver isso, em tese a gente vai superando. Claro que não supera tudo, isso não é a mágica da vida, o conhecimento inteligível. Mas a gente vai conseguindo ser comedido, entendeu? A gente escuta um pouco mais, fala um pouco menos, entendeu? E vai observando as coisas porque vai nesse processo de investigação. Então, aí a imagem, né? Conhecimento sensível e conhecimento inteligível. Conhecimento do coração,
da emoção, conhecimento da loucura, não é? E, em tese, o conhecimento inteligível, que é aquele conhecimento da razão, daquele que é mais comedido. E que nos avisa, né, sempre que olhe, né, cuidado, né, olha o sinal amarelo, ele está aparecendo, cuidado com o verde, né, não saia em disparada. E, às vezes, o vermelho pede para a gente parar. Vamos agora para aquela discussão do movimento. Vamos agora para aquela discussão. Eu vou também abrir o chat aqui. Deixa eu ver. Que eu quero perguntar para vocês, não é? Vou falar de Heráclito. E quero perguntar para vocês se vocês acreditam que tudo muda o tempo inteiro. Que Heráclito vai dizer, olha, tudo muda o tempo inteiro. Tudo, tudo. Hoje, amanhã você já não é mais o que é hoje. Amanhã você já não quer mais o que é hoje. Heráclito tem é uma metáfora. Acho que vocês já ouviram falar naquela metáfora do rio e do homem, né? O homem foi no rio no dia. No dia, o homem já não era o mesmo homem e o rio já não era o mesmo rio. Portanto, tudo está em constante processo de mudança. Vocês acreditam nisso? Acreditam em Heráclito que tudo muda o tempo todo? Só tem uma coisa que não muda. Sabe qual é? Só tem uma coisa que não muda. A lei da mudança. A lei da mudança não muda nunca, porque é a lei da mudança. Então, Heráclito é esse filósofo que vai dizer para a gente que tudo muda o tempo, não é? Inteiro. Tudo muda o tempo inteiro. Só não muda, certo? A lei da mudança. E aí eu vou colocar um link aqui para vocês assistirem um vídeo, certo? Para vocês assistirem um vídeo e vai. E aí, minha gente, vocês continuam com a mesma opinião? Tudo muda o tempo todo? Meu amigo João Paulo, vou falar com você, viu? Se você muda o tempo todo, quem é você? Você muda o tempo inteiro, rapaz. Como é que eu posso saber quem é você? Você não sabe, na verdade. Mas como é que eu sei? Você Porque diz todos que nós. muda o tempo inteiro. Então você não tem identidade. O que você é Você tem hoje que. já não é amanhã. Sim, sim. Como é que pode? Você é casado, tem namorado, alguma coisa assim? Namorada. Já pensou, bicho? Tua namorada, todo dia tu chegar diferente. Ela, ela chega Hein? tudo diferente. Todo dia. E tu Ela chega chega todo todo, dia diferente. todo dia uma ideia nova. E E é. eu que. E como é que consegue conviver, meu Deus? Porque eu mesmo não conseguiria. Tem que dar os pulos, né? Mas a mulher Hein? assim, todo dia chega tudo diferente. Todo dia eu mudo. Eu tô dizendo isso, eu vou. É para botar terra no negócio, certo? Tô botando terra aqui no negócio. Claro, eu precisava brincar, que tô só brincando, viu, João Paulo? Não é para. Não, mas foi Não um é para. exemplo bom namorada. Porque Hein? namorada é o exemplo bom namorada, viu? Todo dia a É, mulher né? muda, viu? É verdade? Então ela Todo está dia seguindo Heráclito. tá. E muito. E muito, né? E Eu muito. vou voltar aqui a projetar o slide, porque tem um outro filósofo que vai contestar, certo?
A escola de Heráclito. Esse outro filósofo, o nome dele é Parmênides. Ele vai dizer, peraí, Heráclito, nem tudo muda o tempo todo. É outra escola. Veja, a gente estava na escola que era a escola da mudança. Agora a gente vai para a escola da não mudança. Parmênides vai dizer, se tudo muda o tempo inteiro, a coisa não é. Para a coisa ser, para qualquer coisa ser, ela precisa ter algo que é fixo, porque senão ela deixa de ser. E nada deixa de ser. É impossível não ser. Nada deixa de ser. Uma pedra será sempre pedra, uma madeira será sempre madeira, e, não é? Vocês serão sempre vocês. Porque se vocês deixam de ser vocês, a pedra deixa de ser pedra, a madeira deixa de ser madeira, então ela deixa de ser. E para as coisas serem, é preciso ter algo que permaneça. O princípio da identidade é o princípio que determina, que é buscado, que é olhado, que é investigado, e que, como eu falei, determina a unidade. A unidade determina o princípio do que é a coisa. O que é? Nada, não nada é mudança o tempo inteiro. Nada é mudança o tempo inteiro. Para que algo seja, é preciso que seja fixo. João Paulo será sempre João Paulo, mesmo que amanhã, certo, ele tenha uma ideia diferente. Né? Se amanhã eu mudo o meu cabelo, eu não deixo de ser, porque eu continuo sendo. Esse filósofo é Parmênides, que vai botar terra na ideia de Heráclito. Ele vai dizer, não é, a unidade e a imobilidade do ser. Porque é preciso procurar o que fica, o que é, o que está atrás das aparências, o que se transforma, o que se torna, o que é. E como vocês estão colocando aí, é complexo. É complicado demais mesmo. Mas eu preciso concordar com o Parmênides. Não é? Uma caneta será sempre caneta, mesmo que ela seja envelhecida com o tempo, porque ela não se transformou. Eu até, eu até às vezes brinco quando. Brinco não, né? Eu dou um exemplo. Quando eu estou em sala de aula, que eu pego a caneta e peço para uma aluna que tem um cabelo grande amarrar o cabelo. E ela amarrou o cabelo com caneta. A caneta deixou de ser cabelo para ser, deixou de ser caneta para ser amarrador de cabelo? Todas as pessoas que olharem para a cabeça da colega e verem a caneta amarrando o cabelo dela, vai chamar a caneta de amarrador de cabelo? Ou vai chamar a caneta de caneta? E por que a caneta é caneta e ela não muda? Porque tem uma essência fixa nela. Tem algo que permanece nela. Portanto, como está nesse slide, para Parmênides, a busca racional do ser vai revelar um ser uno, imutável, eterno. Caso contrário, tem a noção, ou né, é preciso apelar para a noção de não ser. E não ser é impossível. E por que o não ser é impossível? Porque o ser é. O ser é. E claro que não é os a função da caneta, alguém falou aqui, Lucas, é amarrar o cabelo. Mas se você olhar para a cabeça dela, você vai ver o que, Lucas? Um amarrador de cabelo ou a caneta? Tá vendo? Então ela não perdeu o princípio da identidade. Ou seja, a caneta é.
Entendeu? Ela mudou de função, mas o elemento, que é aquela segunda causa. Lembra da segunda causa de Aristóteles? Que é a forma. A forma gera o princípio da identidade. Nós sabemos quais as formas, né? Porque não só tem uma forma de prendedor de cabelo. Nós sabemos que tem algumas formas de prendedores de cabelo. Mas nós sabemos que a caneta pode exercer essa função. É o chamado desvio da quarta causa, que a quarta causa é a finalidade. Eu posso desviar a finalidade, que é a quarta causa, certo? Sem que eu modifique a segunda causa, que é a forma. Entendeu? Eu posso fazer esse desvio da quarta causa, mas sem perder a segunda causa. Porque, veja, se eu modificar a forma, portanto, deixa de ser. Se eu pegar uma caneta e transformá-la num prendedor de cabelo, modificando a forma, deixou de ser caneta. Por isso que Parmênides vai dizer que o ser é, que as coisas são. Mesmo que haja a transformação, as coisas são. E claro que agora vocês estão com a cabeça confundida, né? Assim, estão malucos, malucas, né? Porra, eu acreditando aqui que tudo mudava o tempo inteiro, né? Heraclitiano de primeira, chega Parmênides e bota terra na ideia. O que é que eu posso dizer para vocês, meus amigos? Sabe o que é que eu digo para vocês? Fique doidos, não. Sabe por quê? Porque os dois estão certos. Os dois estão certos. Tanto as coisas mudam, como as coisas permanecem. Nós não vamos agora brigar nem por Heráclito, nem por Parmênides, certo? Ou seja, todos os dois estão corretos. Tanto, né, a gente pode, né, ter modificações, né, de repente, hoje eu estou com o cabelo aqui castanho, amanhã eu posso empurrar a água, como é que é aquela água que o cabelo fica branquinho, loiro, como é? Água oxigenada, né? É isso? Posso botar água oxigenada e o cabelo fica tudo de outra cor, né? Então a pessoa vai olhar para mim e vai dizer: vixe, o professor mudou o cabelo. Não é verdade? Então, podemos mudar? Podemos. Mas não deixamos de ser quem somos, porque tem algo que não é fixo. Então, gente, os dois estão corretos, certo? Tanto tem mudança como tem movimento. São as duas escolas. Isso vai dar briga, vai dar uma confusão, é um debate longo, inclusive, que nós vamos fazer na próxima aula, porque tem um discípulo de Parmênides, que é Zenão, como está aí nesse slide, que ele vai provar a impossibilidade do movimento e da pluralidade. Ele será radical. E nós vamos ter uns exemplos aí que vocês vão ficar doidos com os exemplos, doidos e doidas, porque são exemplos difíceis de ser compreendidos. Mas eu vou tentar mostrar para vocês que, como eu disse para vocês, né, eles, quando empreendem esse caminho, empreendem pela episteme. Então, eles têm que provar o que eles estão falando. E aí, essa outra escola, que é a escola eleática, vai provar que nem tudo é mudança, que nem tudo é movimento, que tem coisas que são paradas, que tem coisas que não mudam nunca, que tem coisas que são unidade, não são pluralidade. Isso nós vamos ver na próxima aula. E não vamos, não ficar a favor nem de um, nem de outro, ok? Nós vamos, claro, compreender que existem duas escolas e que elas, não é uma, ela é radical quando diz que tudo é movimento e a outra também é radical quando diz que nada muda, tudo fica o tempo inteiro. Uma diz que tudo muda o tempo inteiro, a outra diz que tudo é fixo o tempo inteiro. Tá certo, minha gente? Compreendida a aula de hoje? Se está compreendido, eu, claro, agradeço essa compreensão. Vou parar aqui de gravar.